Meus irmãos e irmãs, nos acompanham pelas redes sociais da Catedral, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pedimos a luz do Espírito Santo. Vamos agora refletir nesse quarto bloco das nossas reflexões sobre as obras de misericórdia, refletir um pouquinho sobre dar de beber a quem tem sede, nossa obra de misericórdia. Que o Espírito Santo nos ilumine. Que Maria interceda por nós. Dar de beber a quem tem sede. Tive sede e me destes de beber, disse Jesus. Sugiro como leitura bíblica para essa obra de misericórdia o episódio da Samaritana, que está no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 1 até 42, 42. Quando Jesus chega ali àquela localidade, encontra aquela mulher, e Jesus então pede: dá-me de beber, dá-me de beber. Ele que é o Senhor do céu e da terra, o Criador da água, ele então se submete a esse pedido àquela mulher: dá-me de beber. E ela, aí tem todo aquele diálogo, Jesus com ela. Jesus fala então que ia dar uma outra água, a água da água viva. E ela então diz, Senhor, dá-me sempre dessa água. Jesus falou: a água que eu der, quem a tomar nunca mais terá sede. Ela, ainda pensando na água material, dizia: Senhor, dá-me sempre dessa água. E Jesus deu a água da vida para ela, porque ela se tornou discípula de Jesus. Então, a retribuição de Jesus, aquela mulher que lhe deu um copo d'água, uma água para ele tomar, e ele evangeliza aquela mulher de uma maneira tão bonita, e ali não só evangeliza ela pessoalmente, mas também toda a região ali, porque depois ela também começa a anunciar que Jesus era um homem de Deus, que havia visto o seu coração de pecados. Então, que bonito, por causa de um copo d'água, dá-me de beber, dá-me de beber. Jesus também na cruz, aquela palavra, na cruz: tenho sede, tá? Esvaído em sangue, ele suplica aquelas pessoas, seus inimigos mesmo, que estavam ali: tenho sede. Então, essa palavra Jesus diz na pessoa quem nos pede de beber, Quem vem a nós com sede, quem vem a nós inclusive com a sede, aquela outra sede, a sede da vida eterna. Talvez possa parecer que dar um copo d'água a uma pessoa pode parecer muito pouco, mas não aos olhos daquele que vê o nosso coração, daquele que disse: nem um copo d'água ficará sem recompensa. Todo aquele que der, ainda que seja um copo d'água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Mateus 10, 42. A carta aos Hebreus diz assim: Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em meu nome, servindo os santos. O livro dos Provérbios: quem se apieda do próprio, empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia assim: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gotinha d'água.
Então, às vezes, uma pessoa pede um copo d'água, bate a porta, pede uma aguinha. Ao dar aquela água, nós tornamos o mar mais completo. Estamos fazendo algo grande, porque estamos atendendo ao próprio Senhor que diz: tenho sede. Aqui também nós podemos acrescentar, como obra de misericórdia, o cuidado com a água do planeta. O Papa Francisco chama muito a atenção sobre isso na Laudato Si e também na querida Amazônia. E isso é importante, porque, como vimos naquela introdução, nós somos responsáveis pelo futuro também da humanidade. É um direito que as pessoas têm de futuramente poder usufruir da água. E quando nós poluímos o meio ambiente, quando nós devastamos o meio ambiente, então nós estamos prejudicando as futuras gerações. Eu me lembro que popularmente na roça, os avós, os pais, eles tinham essa mentalidade. Quando havia uma nascente bonita, com a sua água límpida, e ali umas árvores, uma pequena matinha, eles diziam assim: aqui não se pode mexer, não se pode tirar essas árvores daqui, não se pode desmatar aqui, porque essas árvores estão protegendo a nascente de água. Sabedoria popular, né? Então, porque viam, talvez não faltasse ali a água, se eles desmatassem, talvez não faltasse para eles, mas poderia faltar para os seus netos, bisnetos, né? Então, sabedoria popular. O cuidado com a água, cuidado com a água. E hoje, ao refletirmos sobre isso, nós também devemos ter esse cuidado, né? De zelar para não poluir os rios, as fontes, não desmatarmos, não fazermos aquelas coisas que são contrárias ao bom desempenho, ao bom surgimento das águas. E hoje há tanta falta de cuidado, né? Vemos como os rios diminuem. Parece que aqui o nosso querido Paraíba chega aqui em Campos apenas com 40% da sua capacidade, porque vai ficando tudo pelo caminho. Isso tem consequências, né? Isso tem consequências, sabemos disso. Então, o nosso cuidado com os rios, com as fontes. O Papa Francisco também sempre manda uma mensagem para o Dia Mundial da Água. Tem um Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Então, o zelo pela água também, por quê? Porque é obra de Deus. Deus viu que tudo era bom. Ou seja, Deus viu a água e Deus viu que era boa. Deus criou, Deus mantém na existência todos os seres, está como que presente, misteriosamente, em todos os seres, inclusive na água. Por isso o nosso respeito pela água, não é? Pelas fontes, pela água. E rezemos também, meus queridos amigos, por todas as pessoas que sofrem com a falta d'água. Naturalmente, né? Nos recordamos lá do Nordeste, quanta gente tem que caminhar longe para pegar uma água, às vezes suja, barrenta, nos desertos, regiões desérticas, né? Quanta luta por causa da água. Que Deus os abençoe, que não venha faltar para eles a água. Rezemos também por todas as pessoas que cuidam da água e têm essa conscientização. Recordando então essas duas obras de misericórdia que estão assim tão interligadas, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, que a fome e sede estão muito próximas, né? Então nós queremos hoje rezar e conscientizar também a todos nas suas paróquias, nas suas igrejas, pelas aquelas pastorais
que cuidam da distribuição dos alimentos, né? O chamado gesto concreto, que não seja apenas um nome bonito, mas que nós possamos mesmo dar ao nosso alimento ali um gesto concreto. Lembro também aqui com muita gratidão e querendo também nesse momento dar todo apoio, como sempre dou, aos vicentinos, né? Essa obra maravilhosa dos vicentinos. Então que Deus abençoe muito nossos vicentinos aqui da catedral, que tem aquele cuidado não só de uma distribuição assim genérica, mas aqui, que eles que vão até a casa, veem aquelas famílias que de fato precisam, né? Que Deus abençoe muito os vicentinos. E quero lembrar também e dar todo o apoio à nossa querida obra do Bom Samaritano, aqui do Santuário de Adoração. Deus abençoe, que possa também eles encontrarem sempre o nosso apoio, Bom Samaritano, que fazem sua distribuição especialmente com nossos irmãozinhos de rua. Também quero lembrar aqui as irmãzinhas lá do Jardim São Benedito, com aquele trabalho tão bonito, que Deus as recompense, que Deus as abençoe, que elas possam continuar nessa missão. E todos que trabalham nessa distribuição do alimento, da água, né? Deus abençoe. Estive enfermo e me visitastes. Outra obra de misericórdia, visitar os enfermos. Eu sugiro como leitura o Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 1 a 46. João 11, 1 a 46. É o episódio de Lázaro, não é? Senhor, aquele que amas está enfermo. Aquele que ama está enfermo. Lázaro ficou doente, né? Depois ele veio a falecer, mas Jesus foi até ele, chamou de volta à vida. Antes Jesus chorou, ele também chorou quando Lázaro morreu, como na música, né? Ele se compadeceu do sofrimento daquelas irmãs. Então ele foi curar, não só trazendo o Lázaro à vida, mas foi curar o coração daquelas duas irmãs, sangrando pelo falecimento do seu irmão. Outra leitura boa que eu sugiro também para vocês é o livro de Jó. Jó, no capítulo 3 de Jó, versículo 11 a 13, que conta que aqueles 3 amigos vieram visitá-lo. Tão bonito, né? Quando o avistaram de longe, não o reconheceram. Todo pobre, tinha perdido tudo, né? Estava todo cheio de lepra, abandonado de todos, que contágio. Então, nem o reconheceram aqueles amigos. Puseram-se então a chorar. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante 7 dias e 7 noites. Olha a compaixão, não é? Não é só como vai o fulano, não, eles foram, combinaram os 3, foram, ficaram ali 7 dias, lamentando, chorando, consolando o amigo. E outro texto, que é o mais importante sobre esta obra de misericórdia, é o bom samaritano. O bom samaritano. Diz o Papa Francisco, nesta parábola, Jesus pintou o seu autorretrato. O seu autorretrato. Ali, o bom samaritano é o retrato de Jesus. Jesus contou esta parábola para mostrar, eu sou assim, né? O bom samaritano. Amar como Jesus amou, como na música, é amar como o bom samaritano, né? Amar como o bom samaritano. Só assim nós amamos como ele amou. E
aquele samaritano, o que ele faz, né? Passa ali, vê aquele homem caído, todo machucado, ele olha para ele, interrompe a viagem, desce da sua montaria, cura as feridas, vai até a hospedagem, paga. Se o homem também precisar de mais alguma coisa, na volta ele vai ressarcir. Então assim, ele se interessou, ele teve a verdadeira compaixão, que não é apenas o sentimento, mas a atitude, o fazer, não é? Ele não ficou só lamentando. Ih, coitado, está ali caído, né? Vou levar a notícia, foi um roubado lá, foi sofreu um assalto, vamos botar... Não, ele parou, ele cuidou, ele gastou, ele interrompeu sua viagem. Que homem bom, é o modelo do coração de Jesus, é o retrato de Jesus. Então, se nós queremos ser como Jesus, amar como Ele amou, devemos ser samaritanos, visitar os doentes. Quantos doentes encontraram em Jesus o consolo, a saúde? Eu quero ser curado, disse ao leproso. Ao servo do centurião, eu irei e o curarei. Sogra de Pedro, né? O paralítico curou a alma e o corpo. A mulher com fluxo de sangue, a filha do general que acabara de morrer, os cegos tocando-lhes nos olhos, o mudo, o possuído do demônio, os doentes de Nazaré, a cananeia, filho de Davi, tem piedade de mim, né? O menino epilético, Senhor, tende piedade do meu filho. Os cegos de Jericó, Senhor, que nossos olhos se abram. E ele, como diz no Evangelho de São Mateus, assim se cumpriu a predição de Isaías, tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se de nossos males. Eu gostaria, nesse momento, de colocar para vocês algumas datas importantes. Em primeiro lugar, o Dia Mundial dos Doentes, do Enfermo, que foi instituído por São João Paulo II, há 28 anos atrás. Esse ano, 2020, foi o 28º ano do Dia Mundial do Enfermo, introduzido então pelo Papa São João Paulo II. 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. E sabemos como Lourdes está tão assim ligada aos enfermos, por causa daquelas curas, muito mais do que por aquelas curas, são os inúmeros doentes que vão ali rezar, pedir alívio, aquela procissão dos doentes de todos os dias com a bênção do Santíssimo, que é uma das coisas mais emocionantes da igreja, a bênção de Lourdes. Certamente vocês podem até ver pela internet, deve passar também. E nessa ocasião, São João Paulo II disse assim, que Lourdes é o templo do sofrimento humano. Ali é acolhido o sofrimento humano para aliviá-lo, para dar o consolo, não é? Que ali também, não só o fato de estarem ali para pedir a bênção, mas o que existe ali de muito bonito são os gestos de caridade, porque há pessoas que ficam ali, que vão ali só para servir aqueles doentes, voluntários que vão ali para servir, conduzir aqueles enfermos. Então, o Dia Mundial do Enfermo, 11 de fevereiro. O Dia Mundial do Deficiente, de modo geral, é 3/12. 3/12. Dia Nacional do Deficiente Físico, 11/10. Dia Nacional do Deficiente Visual, 13/12, por causa de Santa Luzia. Santa Luzia.
Dia do deficiente surdo-mudo, 23 de setembro. Meu dia do idoso, dia 27 de setembro, dia do idoso. E também, quando falamos aqui dos enfermos, nós também nos voltamos para aquelas pessoas, em primeiro lugar os voluntários que trabalham pelos enfermos, como por exemplo tantas e tantas ordens religiosas da igreja que se dedicam voluntariamente a cuidar dos enfermos, irmãs de caridade, né, como dizíamos antigamente, a ordem dos camilianos, tantos outros. E também os profissionais da saúde, os inúmeros profissionais de saúde, porque quem trabalha com a saúde não é só um trabalho, eles merecem o salário justo, né? E quem dera pudessem ser até melhor remunerados aqui no nosso país, mas é mais do que um trabalho, é uma missão, porque eles não trabalham com uma máquina para fazer um carro, para fazer uma bicicleta, não é? Eles trabalham com Jesus Cristo, o que é o doente. O doente é Jesus. Estive doente e me visitastes. Que Deus dê a eles todo esse espírito de fé e de ânimo para a sua missão. Então nos recordamos do dia do enfermeiro, que é o dia 12 de maio, e depois também de todos os profissionais de saúde no mesmo dia, 12 de maio. Dia do médico, 18/10, dia do médico São Lucas, né? Dia do médico São Lucas. Então essas datas são importantes, elas se encontram aí na internet, a pessoa encontra, né? Então para rever e para se recordar, rezar, estimular as pessoas a viver também esses momentos. E o Papa Francisco também tem um carinho, um cuidado muito especial com os doentes. Sempre vai visitar, não é, aqueles hospitais, tem um cuidado muito grande com eles. E ele conta uma história muito bonita. Quando ele tinha 21 anos e era seminarista, ele esteve à beira da morte. Problema pulmonar o levou quase à morte. E ele então recebeu um dia a visita da catequista da sua primeira comunhão, Maria das Dores Portolo. Diz o Papa, ela tomou a minha mão, me deu um beijo e ficou ali um pouquinho calada. Depois disse, você está imitando Jesus. E o Papa disse, não precisou falar mais nada. Sua presença, seu silêncio me deu profundo consolo. Muitas vezes a gente vai visitar, mas não é, às vezes a gente vai até por curiosidade ou por um outro motivo mais humano, mas não ali, não é a compaixão. Aquela mulher, aquela catequista ficou ali paradinha, tomou as mãos dele, falou uma frasezinha, viu? Fez como aqueles amigos de Jó, que ficaram ali também ao lado dele, consolando-o em silêncio, né? Muitas vezes não é preciso falar muito, porque às vezes falar muito para um doente é cansativo. Falar muito para um doente, podemos falar coisas que não convém, né? Às vezes podemos dar diagnóstico que nós não sabemos. Meu avô tomou tal remédio, né? Então nós vamos ali levar a nossa palavrinha de consolo, quem sabe uma palavrinha de Deus, dar força, dar ânimo, visitar os doentes, cuidar dos doentes. Muito importante isso, né? Quem não tem doente na família? Aí eu me pergunto, o que eu faço pelos doentes da minha família? O que eu faço pelos doentes, por exemplo, de pessoas amigas da rua, vizinhos? Quem sabe um doente em casa não precisa de uma ajudinha, ir lá lavar uma roupa, ir lá levar um alimento, ir lá marcar uma consulta de madrugada, né?
Quem sabe eu não posso fazer isso? É cristão, é um gesto belíssimo. Se você for de madrugada marcar uma consulta para uma senhorinha que não está podendo ficar lá naquela fila, você tem um mérito muito maior do que todos os jejuns e orações. A caridade acima de tudo. Hoje, então, nós queremos valorizar também esses profissionais de saúde, especialmente nesse tempo de pandemia. O Papa Francisco tem homenageado muito, tem falado muito sobre isso, porque eles estão ali a trabalho, sim, mas eles podiam até muitas vezes nem estar, né? Podiam dar uma desculpa, podiam arranjar um migué, como se diz, né? Mas não estão ali. Colocam em risco a sua vida, colocam em risco seus familiares, mas pelo compromisso, estão ali na sua missão. O Papa Francisco os compara a São José, que não está nunca nos holofotes. Aquela enfermeira, ou mesmo aquele médico, aquela pessoa que higieniza o hospital, que atende uma portaria, não é? Eles estão ali, não estão nos holofotes dos jornais, mas fazem uma obra muito mais importante do que aqueles que estão nos holofotes. Nossa vida muitas vezes está na mão deles. Que Deus então os abençoe muito, né? Todos os nossos profissionais de saúde. Queremos também agradecer a Deus e pedir pela nossa pastoral da saúde, não é? Infelizmente, por causa da pandemia, estamos impedidos dessas visitas, mas quanto bem faz a pastoral da saúde, incentivar a pastoral da saúde, porque ela vai também nessas visitas, seja em casa, seja nos hospitais. Então que Deus abençoe muito. Também um aplauso também especial e um apoio muito especial para os nossos ministros extraordinários da comunhão, que às vezes com tanto sacrifício, não medem sacrifícios para levar a Eucaristia para os enfermos na sua casa. Sempre costumo dizer para eles que a missão mais importante deles é essa: levar Jesus até o enfermo. E eu penso que nessa missão, eles estão muito próximos de Maria. Maria recebeu o anúncio do anjo, ficou cheia do Espírito Santo, concebeu pela força do Espírito Santo. Ela já estava com Jesus, portanto, no seu ventre. E o anjo disse para ela que Isabel estava no 6º mês. E o que faz Maria? Vai para servir Isabel, mas vai levando com ela no seu ventre Jesus. Então o ministro da Eucaristia também, ali no seu peito, leva Jesus para o enfermo. Um Jesus que vai lá consolar, que vai dar força, porque é o pão da vida. Que Deus abençoe muito os nossos ministros extraordinários da comunhão. Deus abençoe muito a pastoral da saúde e todos os nossos queridos irmãos e irmãs da área da saúde. Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.